Paz, irmãos, amém? Vamos iniciar? Depois do término desse livro, Introdução Bíblica, nós vamos ter mais um livro, depois as férias. O livro já foi solicitado e eu acredito que ainda essa semana o livro estará aqui. Vamos iniciar então nessa noite. Vou pedir para que vocês coloquem em pé para nós fazermos uma oração conforme o costume. Para que nós podemos começar. Vamos começar, vamos lá, né? Irmão Ciro, faz a oração, por favor, irmão Ciro. Deus, irmão, Jesus, nós agradecemos por tudo nesse instante, por estarmos no nome desse Senhor, para nos ensinar, para instruir nós através da tua palavra, do ensinamento da tua palavra hoje. Nós te agradecemos por esse instante, pela nossa vida, por tudo que tem acontecido, por esse manifesto aqui entre os irmãos. Em nome de Jesus, nos instrui aí, nos ensina hoje através do irmão Marcos e do pastor Fernando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar então, vamos iniciar aqui bem rápido essa primeira parte da introdução. Todo mundo trouxe a prova? Faltou alguém? Depois ele fala sobre isso. Nessa unidade 4 que nós iremos ver hoje, tem capítulo 1, manuscrito do Antigo Testamento, capítulo 2, manuscrito do Novo Testamento, capítulo 3, as principais traduções, capítulo 4, verdades e mentiras sobre a crítica bíblica, e o capítulo 5 é um resumo de dados auxiliares. Eu fiz bem resumidamente para a gente entender. Os manuscritos do Antigo Testamento, na unidade 1, ele está dividido entre as questões mais principais: idade, material, estilo e pontuação. A idade, quando nós falamos de idade, nós temos que lembrar que a antiguidade dos manuscritos é um elemento indispensável na convicção a respeito de sua originalidade. Com a descoberta dos manuscritos, Qumran, é essa a pronúncia? Vieram à tona textos com idades mais remotas que os conhecidos então. Essas descobertas foram lá nos pergaminhos do Mar Morto. O senhor esteve lá, pastor Fernando? Pois ele vai comentar a respeito dessa questão. O material é a questão de como que foi escrito, onde que foram escritos. E esse detalhe principal, mais antigo, era em peles de animais, que estão entre os mais antigos utilizados na escrita dos textos sagrados. O estilo de letra é interessante porque antigamente a letra era uncial. Isso significa, era aquela letra desenhada. Até hoje, o Oriente Médio, para aquele lado da China, o pessoal escreve ainda dessa forma desenhada. E depois que surgiu a letra cursiva, isso acelerou o ritmo do pessoal para que eles pudessem registrar o escrito. A letra cursiva, para quem não conhece, é essa letra que nós conhecemos hoje, que as crianças aprendem na escola. Só que antigamente não era assim, era mais por desenho, e isso atrasava um pouco o estilo literário. Mas tem também seu valor histórico. A pontuação, os textos hebraicos antigamente, eram escritos somente com a utilização de consoantes, que são as 22, sem sinal gráfico ou ponto. A partir depois que veio a letra cursiva, que iniciou o ponto, que iniciou toda essa questão de pontuação que nós conhecemos. Isso que vai falar dos manuscritos do Antigo Testamento, para nós termos uma noção de como era e como é hoje. Deixa eu ver o próximo aqui. No capítulo 2, vamos destacar o trabalho dos escribas. Os manuscritos do Novo Testamento também foram elaborados mediante o trabalho incessante dos escribas. A diferença, no entanto, está nos dois fatores distintos: o número de cópias e seu estado de conservação. Segundo a estatística, existem cerca de 300 manuscritos do Novo Testamento, porém em condições precárias do que as encontradas no Antigo Testamento. E a confiabilidade são os números de cópias que foram se fazendo pelo tempo que foi passando por aí.
e o Novo Testamento nós temos aí livros que foram recuperados quase na sua totalidade. Outra coisa importante que ele cita são as versões bíblicas, que algumas que nós conhecemos, como a Velha Latina Africana, a Velha Latina, Código de Cubiense, Vulgata Latina, que é a Bíblia Católica, e vai ter todas essas Bíblias aqui. E outras versões também, que vocês vão acompanhando aqui, e no livro vai dar uma explicaçãozinha de cada um. É muito interessante conhecer. E as citações patrísticas, que vamos ver se eu lembro de alguma aqui. Eusébio, muito conhecido, que é um grande historiador, e alguns outros aí. Conhece algum outro, pastor Fernando? Clemente de Alexandria, conhecidíssimo. Conhecidíssimo? Tertuliano, principalmente. Tertuliano. Irineu. Eu conheço mais Eusébio. Faltou aí até o Flávio José. Flávio José, vamos ver se está na outra aqui. Não está. Principais manuscritos do Novo Testamento: alexandrinos, vaticanos, que deve ter muita coisa ainda por lá, perdido ou até escondido. E tem esses outros aqui também, que você vai acompanhar um resuminho no livro. No capítulo 3 vai falar das traduções, e é uma coisa que nós conhecemos muito. A tradução livre, por ser uma tradução popular, dispensa o leitor de buscar outros sentidos, para que as palavras contidas trazem algumas dificuldades no que se refere à interpretação. A tradução livre é a única coisa que vai acontecer, que ela altera alguma coisa a ordem. É que nós já vemos na aula passada, lembra que você lê numa Bíblia tem uma tradução, tem um jeito de escrito, e você lê na outra, até que acho que foi, eu não lembro quem leu comigo, que parece que às vezes falta pedaço. Essa é a tradução livre. E algumas traduções literal, que o tradutor, ele se preocupa com a formação, ou seja, com a tradução literal, ele se preocupa traduzir o texto literalmente como era no original. É bem isso aí. Tem algumas traduções aqui, deixa eu ver, King James, muito usada, está muito vendida hoje a Bíblia da King James, né? Eu vejo bastante gente usando ela. Não conheço a tradução dela, depois o pastor Fernando comenta alguma coisa, que ele, negócio em questão de tradução bíblica, em relação... Também a primeira tradução. Em relação de tradução bíblica, de conhecimento de bíblica, ele vai de Bíblia, quando você for comprar, escolher qualquer tradução, o pastor Fernando dá show nisso aí, ele conhece tudo e sabe os detalhes até. Tradução João Ferreira de Almeida, que nós conhecemos, e algumas outras. Capítulo 4, Verdade e Mentira. Essa questão aqui da crítica, que ela julga, determina, discernir e testar quando relacionado às questões literárias. Isso aqui a gente não pode entender que está criticando em si a palavra, mas crítica é uma matéria que hoje ela é usada para quê? Para que eles possam entender um pouco mais a palavra. Isso já foi muito comentado também. Um texto diz uma coisa, outro texto diz outra, e a gente junta, a gente vê que tudo isso tem muito sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma origem histórica da realidade da Bíblia, bíblica. Países espalhados, isso aqui, alerta da crítica, e o resumo da última matéria desse capítulo 5, da página 192 a 207, é um resumo do livro, de toda a matéria que nós já vimos desse livro aqui. Esse resumo é bem simples, para nós entendermos um pouquinho só esse livro da introdução. E o próximo livro, deixa eu lembrar o nome. Costumes e... Cultura, não? Não lembro. Vou lembrar, daqui a pouco eu vejo o nome. Costumes e alguma coisa, eu não lembro. E tem isso aí, 200. É basicamente esse resumo que eu falei aqui, está nesse capítulo 5. Vale a pena nós lermos, entendermos um pouquinho mais e só termos um pouquinho de conhecimento de cada versão, de cada coisa que ele cita, para o nosso aprendizado e para nós aí entender um pouquinho mais quando as pessoas falam a respeito da palavra. Certo, pastor? Pode cortar. Muito bem, então vamos lá.